Olá, tudo bem? Estou aqui no estágio e meu paciente está um pouco atrasado, não sei se vem, mas assim, vim falar, contar um pouco sobre minha trajetória de estágios da faculdade de psicologia. Eu fiz ao total, se eu usar extracurricular, se eu só usar extracurriculares, foi social, comunitário, organização do trabalho, escolar, intenção vocacional, que eu já também aqui, e a clínica, e esse ano foi só a clínica. E agora estou em clínica em outra cidade, que não é bem clínica, não sei o que é, mas vim aqui contar a experiência. Eu vou contar do primeiro, que foi social e comunitário. A gente fez no CAPS, foi eu mais uma colega, a gente era dupla. Era para ser de 4, mas era 4 pessoas no mesmo horário. Aí eu só fazia com 2 e assim, foi. Aí eu lembro assim das minhas crianças, era perfeito, sabe? A gente fez um CAPS, eu estava morrendo de medo, eu lembro que naquela época era na pandemia, era em 2021, era meio ano. E eu tinha uma fobia social muito grande e eu tava com muito medo de começar o estágio. Eu tava até pensando em brincar a matéria e começar o estágio só no outro ano. Mas eu falei assim, não, vamos encarar, é bom que você vai de casa e tudo mais. Porque eu tinha até saído de um emprego porque eu não dava conta de socializar com ninguém e eu só queria ficar só dentro de casa. Não queria nem voltar para as aulas presenciais. Mas, contando assim, eu fiquei com muito medo. A gente teve um mês assim, estudando pra ver o que a gente ia ver. E a gente fez isso daqui, vou deixar assim a raiva, o molequinho da raiva aqui pra mostrar, mas foi o molequinho da raiva e todas as emoções. A gente usou o divertidamente como foco pra todas as emoções. Lógico, cada pessoa ia aderir conforme que era o seu momento, mas o que a professora passou e orientou era assim, a gente seguia. Então, uma semana era raiva, uma semana era alegria, uma semana era tristeza, o nojo, o medo. E a gente foi trabalhando. Deixa eu ligar o ar aqui, ligar o ar. Encontrando a atividade. Voltando. Então, assim, foi muito legal. Eu e minha colega, a gente ficou meio assim perdida, porque no começo não passaram quem queria ser nosso, porque ainda não tinha. Então, quando a gente chegava, via as crianças, nós tá voltando, manda aqui. Então, a gente não conhecia, não tinha contato ainda. E a gente demorou um pouco pra conhecer, mas a gente foi conhecendo a criança. Nós estávamos aprendendo também, depois a gente foi aprender a colocar as coisas no sistema, mexer com o CID. E assim, foi muito legal o desenvolvimento dela, porque era muito, não sei explicar, foi o medo que eu sentia foi diminuindo, conforme toda semana eu ia lá, era só 2 horas de estágio, 1 hora pra gente fazer resumo de relatórios e preparar a sala, e 1 hora de atendimentos. Então a gente separava assim, então era 2 horas que a gente tinha que estar no campus. Comprei 2 horas de estágio, mas nesse mês tinha outras coisas e depois a gente tinha que estudar por fora. Então a gente pesquisava lá da dinâmica, brincava com as crianças, porque é mais forma lúdica, infantil. E aí que eu percebi que eu não queria atendimento infantil, não é porque eu não gosto, é porque eu mesma, meu talento, eu não tenho tanta paciência de brincar, de ouvir. Então, assim, não me identifico muito. Mas a gente tá pra aprender, né? É isso. E então, eu fui fazendo o que tinha que fazer. Eu lembro, assim, que era desafiador, porque a gente tava lá com o estágio, com medo de dar uma coisa errada. Mas ver que a evolução delas de cada sessão, de setembro até dezembro, que a gente ficou com elas e com eles, foi divertido. Foi
muito legal, porque a gente viu a evolução, os pais também falaram, então tinha casa a casa, nenhuma era igual a outra, cada um tinha um sofrimento diferente um do outro, e era em grupo. Então tinha acho que 4, 5 crianças que a gente ficava. E também como tinha crianças, por exemplo, quando é adulto, não precisa chamar o pai e a mãe. Só se tiver alguma necessidade muito, mas a gente trata só o adulto. Quando é criança, você tem que passar feedbacks para os pais e conversar com os pais também. E pedir autorização dos pais deles, tem que assinar termo. Então a gente deu porque tinha muito feriado. Como foi em agosto, a dezembro, nesse meio tempo tem muito feriado. Então acabava tendo feriado nas sextas que a gente ia e não tinha muito encontro. Mas era divertido, elas entrando na brincadeira, conversando. Eles eram alguns amores, sabe? Tipo, não sei explicar, eu tenho um carinho muito grande por essas crianças que eu pensei que elas me fizeram enxergar outra coisa, sabe? Porque, não sei, foi uma coisa mágica. Sendo o primeiro estágio lá no CAPS, a gente vê muita coisa, porque você vai trabalhar com coisas públicas, você vê realidades que às vezes você não passa e você fica assim, como que é? Tipo, histórias que os pais traziam pra gente, fica assim, como é possível, realmente necessitava ser uma coisa, uma gente trabalhando pra ter um desenvolvimento melhor. E foi bom. O social comunitário não sempre vai pro CAPS, vai às vezes para outra instituição, mas é sempre na área pública. E a maioria terapias em grupos, porque é para andamento mais rápido da terapia, porque não tem profissionais de atender um por um. E isso é o sistema de saúde do nosso Brasil, e eu creio do mundo inteiro. E tem essa é a única parte ruim do sistema público, porque a pessoa vai ter terapias em grupos e não individual. Mas também não quer dizer que não funciona. Às vezes até seria melhor porque você convive com outras pessoas. Mas assim, minha experiência com o estágio social comunitário foi muito boa. O medo que eu tinha de não dar conta de fazer o estágio desapareceu, porque eu vi que eu dei conta, eu vi que eu daria conta de fazer. E foi muito bom. A gente aprendeu muito, graças à minha professora também, que estava lá sempre disposta a ajudar a gente, podia tirar dúvidas no momento da sessão que ela respondia. Tinha às vezes que pais procuravam, a gente não sabia o que responder, ela respondia como a gente poderia responder, como poderia ajudar. E assim, a gente poderia ir para as escolas para ver como que era a dinâmica das crianças também, só que não deu tempo de fazer isso, então a gente tratou do jeito que nós conhecíamos nas nossas sessões. Mas 24 com crianças é você conhecer o ambiente delas, para você entender um pouquinho mais a rotina e tudo, e conseguir dar um andamento. As crianças que eu peguei, teve abuso sexual, teve intriga com a família, era algum problema na família, separação, de timidez, depressão desde muito nova, então elas tinham faixa etária de 8 a 12 anos, então novinhas. E a gente foi tratando, a gente foi bem melhorando. Lógico, tem uns que desistem muito do caminho, por isso que eu não gosto muito de criança, porque depende muito do pai, a boa vontade do pai e da mãe, eu tô responsável, porque às vezes vê que a criança tá melhorando e a criança tem um problema, o eixo principal do problema não dá, aí tirava da terapia, isso que me chateava. Mas assim, de resto, eu aprendi muito com aquelas crianças e creio que eu pude passar ensinamentos também para elas, porque eu estava lá para ouvir, estava lá para ver. E vendo que uma chegava bem mais tímidas e não falava nada, e no final estava conversando, é muito bom, porque ela sentiu um lugar próximo de evoluir e trazer feedbacks que ela também estava evoluindo, era muito gostoso. Então, aí faz eu pensar, tipo, as frases que eu estava tendo, de não dar conta, de não conseguir, isso mesmo porque eu fico assim, cara, eu sou capaz sim. Vou conseguir sim, porque eu tô aqui pra aprender. E foi isso, foi muito bom o estágio. E se você é estudante de psicologia, eu espero que quando passar para o estágio social comunitário seja bom também. E o mês de estágio, não sei qual é a ordem, mas
vai sem medo, vai com vontade de aprender. E você aprende. Você faz as coisas. Agora eu vou atender. Talvez ela já tenha chegado, já deu 15 minutinhos de tolerância. E foi isso. Eu vou trazer mais relatos dos meus outros estágios que eu fiz pra vocês. E deixa aqui salvo no canal para outros estudantes também quiserem, pessoas que têm alguma dúvida, alguma coisa, vem falar aqui. Então é isso. Até o próximo vídeo. Curte, compartilhe, comenta. Me fala aqui sua experiência de algum estágio. Então é isso. Até a próxima. Tchau!